Já puxar um pouquinho lá do cinema, um pouquinho do estilo, as pessoas. E vamos começar agora com a introdução dos anos 80. Vai começar comigo. Pessoal, boa tarde. Para quem não sabe, eu me chamo Wagner. De novo. Estou feliz da vida por estar aqui representando uma época em que eu vivi quando criança. Eu nasci em 78, mas vivi como criança. Entendeu? Lembra? Lembro de tudo, Veja só. Vou ler que só faz parte do cotidiano. Os anos 80 foram responsáveis por um borrão entre os limites do pop e do rock, onde um novo gênero foi criado, o pop rock. Lá fora havia sucesso de ritmos inovadores como o New Wave. Esse estilo aqui, New Wave, era roupas, era estilos. As pessoas, as mulheres, os jovens da época, usavam o cabelo igual a Cyndi Lauper, pintava. Era como se fosse um pano. Cortava, os homens também, isso mesmo. Bom, e também assim, né? Pelo B-52s, Talking Heads, o gótico, The Cure, o rock alternativo, enganjado no YouTube e The Beatles, o eletrônico, completava a criativa música dando sua cara com o The Best Mode e New York. Claro que o pop rock não ficou com esses fenômenos eternos, os verdadeiros ícones da música, como Michael Jackson e Madonna. Isso aí, pessoal, foi só uma introdução. Mas o que a gente quer falar, inclusive eu, quero fazer um paralelo com o que aconteceu, porque assim, não sei dizer qual foi o dia, nem qual foi o mês, nem qual foi a hora, mas foi tudo relatado nessa época, nessa década de 80. A minha memória não me deixa enganar, mas mediante esses fatos que aconteceram aqui no mundo, eu quero remeter a dois que houve aqui no Brasil. Foi uma época realmente de várias tendências, inovações, mas em 1982 deu-se uma grande catástrofe, que foi o incêndio no edifício Joelma. Não é da Calypso, é em São Paulo. Foi uma coisa trágica, muito trágica, que a televisão documentou. Muita gente ficou triste, né? Porque pessoas morreram. Não foram uma, duas, não, foram milhares. Inclusive, até assim, me perdoe o pessoal, foi dado até acharam 13 pessoas mortas num elevador carbonizado. Inclusive, assim, o pessoal da religião católica tem a devoção que no caso são as 13 almas, mas isso é coisa para a religião. E aqui no Recife, eu digo isso porque meu pai viu, e ele ainda tentou fazer alguma coisa. Se alguém colocar na internet, pode saber. Ali na ponte do Limoeiro, os pais jogou os filhos. Ele estava jogando, ele teve uma decepção amorosa com a mãe, parece que ela ficou uma ponta na cabeça, e ele sacudiu as crianças. Meu pai ainda viu, ainda segurou ainda puxou um da mão dele e deu uma bofetada que ele caiu. Aí segurou, meu pai, tinha uma mulher, pediu para a mulher segurar, e meu pai pulou ainda para ver se conseguia achar os outros dois. Aí mas, relatando assim, essa época dos anos 80, vamos falar de coisa boa. Aqui, como foi citado aqui, o pernambucano Capiba, teve um também que fazia sucesso, que estava na Rede Globo. Quem lembra? Chacrinha, pernambucano Surubim, que dizia, quem não se comunica, se comunica, né? Nem para confundir, não para explicar. Hoje em dia é caldeirão do Hulk de tarde, né? Antigamente era assim, os anos 80 foi uma época assim, tudo não era politicamente correto, era politicamente incorreto. Os trapalhões que não assistiam, Mussum, fumando e bebendo naquele mesmo horário nobre, hoje em dia até que não fumo e não bebe. Ficou pronto, outra coisa mesmo, né? As chacretes mesmo, né? Quase aquelas roupas, né? Abriu umas pernas, aquela coisa que fazia um minuto comercial para pôr uma olhada dele dela.
aconteceram na década de 90. Inclusive, uma coisa que ficou gravada na minha memória, e que assim eu levo até hoje, e que todo mundo fala quando acontecem as festas. Aí teve mais esse bonequinho aqui. Esse aqui foi o percussor de uma história. Hoje em dia todo mundo gosta, e até soube que tem rumores na internet que vão filmar novamente. Como? E assim mesmo, mostrando as pernas de fora, praticamente só de sol. E pronto, daí teve também esse filme aqui, né? Que é muito conhecido hoje em dia, pela posição que ele fez, que eu não posso. Esse cara. Você imagina se fosse o sol da cara. Foi? Justamente. Teve dois, teve quatro. O Ralph não participou. Quem participou foi a Hilary Swank, que fez uma mulher. Christopher Reeve, o eterno Superman, morreu, né? Caiu de um cavalo, quebrou a perna, ficou Quebrou, aí morreu. Não, assim, aconteceu. É porque ele é narrador. Programa criminalístico. Sim, foram muito bons, né? Em relação a passar aí para esse gênero pop, eu já não queria falar, mas não posso. Passo a vez. Vai lá. Você começou a ver a música dos 80. Os 80 marcou pelo pop e rock. A mistura do pop com o rock, ela veio uma cidade nova, ficou mais leve. E dando muitos exemplos, tem o Big Show, coloridos, com cabelo diferente, YouTube, o The Talking Heads, New Order, que foi um dos professores do New Wave, que é o ritmo dos anos 80. Né, que ele misturou o dance com o rock. Nos anos 70 tem mais dividido, não tem uma coisa de mistura. Tudo se misturou, dando outras coisas. Aqui tem o The Smiths. Isso aqui rapidinho. Nos anos 80, o que mais marcou foi o pop. E queira ou não queira, nos anos 70, o Michael Jackson estava no Jackson 5, mas nos anos 80 se consolidou como astro pop. Aqui, o rei Michael Jackson. Não só ele veio como a Madonna. Também começou com seu estilo funk. E outras bandas como The Smiths, Metallica, Bon Jovi, Van Halen, CDC, todos eles que já estavam caminhando, estouraram nos anos 80. E o mais interessante dos anos 80 da música, da história, eu acho o seguinte: as bandas que começaram nessa época, ainda hoje, são lembradas, faz sucesso, gravam, fazem show, ainda é uma coisa que continua. Uma cultura que nasceu nos anos 80, mas estamos hoje, 2 anos depois, e continua fazendo sucesso. Isso é o principal dos anos 80 do mundo internacional. Duran Duran, Falta de Luz, Depeche Mode, New Order, e muitos outros que também. Passaram para o palco com a música brasileira, nos anos 80. Quem não conhece, né? Barão Vermelho e Legião Urbana. Boa tarde, eu vou falar sobre a música no Brasil nos anos 80. No Brasil, a renovação da música jovem ocupou espaço em MPB e dos herdeiros do tropicalismo. Gênero que não fazia canções e expressasse a realidade dos nossos sentimentos de boa parte da juventude. Novos grupos inspirados pelo pop e o rock de fora surgiram em São Paulo, Rio, Brasília e Fortaleza, buscando uma nova democratização e com mais liberdade de expressão. Bandas como Legião Urbana, Titãs, Os Paralamas de Sucesso, Barão Vermelho, Capital Inicial, Ira, vieram e mostraram outros talentos, relevados também de grandes compositores como Renato Russo, Cazuza e Arnaldo Antunes. Camila ali, aquele último. A maioria, né? Aí do. Mas na baile, mas se puder acompanhar, Vamos lá, continuando. mas se puder acompanhar nas décadas, ela chega nos 80 e continua muito massa, com uma liberdade de expressão maior. Inclusive, quem estava até exilado fora do país nessa época começou a voltar, estava exilado porque na época fez uma música muito politicamente contra o governo e tal, teve que sair do país, começou a voltar, porque a liberdade começou a dominar geral no país.
Aí essa década de 80 tem toda essa magia por conta disso, que é o começo de uma nova liberdade. Começa uma década angosciada, a galera com uma cabeça mais aberta. E também frisando que essas bandas também continuam até hoje. Quem nunca escutou essas bandas? Nossos pais escutaram, mas também escutam hoje. A Nova Brasil mesmo dá muita... O Brasil teve sucesso e escuta até hoje. Dois do Titãs estão fazendo carreira solo, né? Que é o Arnaldo Antunes e o Dano. Passou agora por causa dos 30 anos 80. A diva da loucura é assim de lá, velho. A década de 80 foi uma época muito de excitação, exagero, onde a música mais do que nunca influenciava a moda e as pessoas, se vestindo de acordo com o estilo de suas bandas preferidas. Todas essas influências musicais se deveu também ao fato da inauguração da MTV, em agosto de 1981. A banda da televisão e a música flutuavam e difundiam estilos de agir e vestir, onde os astros detinham ditavam o estilo de vida. Na época, Michael Jackson, Madonna enlouqueceu os fãs, com seu estilo exótico de figurino, com jaquetas, ombreiras, roupas no estilo militar e cabelos enfeitados. No Brasil, tínhamos os menudos Blitz e Dominó, com seu visual colorido, e Paulo Ricardo, com seu cabelo estilo mullet e os tênis All Star. Era o febre. E Xuxa lançava a moda das chuquinhas com as crianças. A moda ela vestia, mas você queria copiar. E sempre você reparava com uma diferença. Sempre você foi diferente. Cabelo, Então a música teve um impacto tão grande que não ficou só em rádio, em TV, enfim. No cinema também teve uma grande importância. Por exemplo, aí Alien, O Oitavo Passageiro, todos esses filmes que fizeram trilhas sonoras que já faziam sucesso. Então a música que foi criada propriamente para o cinema, para o filme, e que toca até hoje. Inclusive tem um cara ali com a camisa, Denzel Russell, que fez a trilha sonora de Exterminador do Futuro. Mas é na década de 90, né? A música no cinema também teve essa grande importância. Em vários filmes hoje você consegue lembrar do filme quando escuta a trilha sonora. Você lembra do filme inteiro, como por exemplo o Superman. Você escuta a música do Superman, já lembra logo do filme, já lembra logo dos Caixas Fantasma, Indiana Jones. Indiana Jones também, né? E outros. Olha, De Volta para o Futuro. Enfim. Todo filme tem que ter sua trilha, era uma coisa que era meio hoje até mais disperso no cinema, mas na época dos anos 80 era uma coisa que era mais consagrada. Não poderia ter um filme que não houvesse uma trilha que fosse marcante tão quanto o filme. Tinha que ser casado. Era uma preocupação da equipe. Hoje a gente consegue ter isso no cinema, não é tão rigoroso. Mas nessa época o filme tinha que ter sua trilha tão marcante quanto o filme. E uma coisa é lembrar a outra. Como nós assistimos aqui na trilha sonora. Talvez você talvez não saiba quem canta a música. Você sabe qual música daquele filme. Também os anos 80, por mais que não tenha surgido nos anos 80, foi em 1960, na Jamaica, pelos jamaicanos, aí foi passado para norte-americanos. Aí lá foi se desenvolvendo mais o rap nos anos 70 e quando se deu início nos anos 80, com algumas diferenciais, colocaram mais de. Sabe que rap significa ritmo e poesia. São músicas rápidas, né? Com pouca melodia, que passa mais também. Eles expressam a letra em forma de protesto, né? De discurso. E. Ai, nossa. Eu tô até sentada pra não desmaiar. Oxi, emoção, meu Eu estava sentada assim falando assim porque eu estava cansada. Também, porque eu tô fazendo tratamento, mas eu tô assim, sentada por nervosa. Aí eu fico pra lá e pra é isso, né? E assim, no Brasil, se iniciou em 1986. Não veio muito assim, com aceito pelas pessoas, pelo fato de que quando foi levado para os norte-americanos, o rap
ele é mais responsável pela letra, né? E o DJ é pelo ritmo, né? Pelas mensagens, essas coisas. E quando chegou aqui não foi muito aceita, mas hoje em dia, na atualidade, ele venceu esse preconceito, também marcou os anos 80 e até hoje é popular, todo mundo escuta, tem pessoas que estão o rap, ele alcançou um público, né? E tem vencido esses preconceitos e tem quebrado essa barreira das pessoas pobres, né? Traz como cultura, porque para mim o rap, música é arte. Então não importa se tem um pobre ou rico, e é isso. O interessante é que o brasileiro que trouxe o rap para cá no Brasil foi um cara que se chama Jair Rodrigues, com uma música que todo mundo conhece desde o pequeno, para lá, não sei o que. Ele foi que trouxe o rap para o Brasil. Bora lá, dando oportunidade. A música gospel, vou falar sobre a música gospel. Por que a música gospel tem influência no nosso meio? Porque foi uma época também que marcou também a minha vida. Né? Foi os discos, a época de 80, né? Deu esse início ao CD. Né? Então a época de expandir também isso aí, conta dos CDs que está chegando. Né? No final da década de 80, saindo dos discos e chegando nos CDs. E a música cristã também, generalizando até também o gospel em alguns países é tido como um estilo musical e não global. A música cristã como um todo, como no Brasil e outros países. Né? O termo gospel foi usado. Primeira vez no Brasil, nos anos 80, não que surgiu nos anos 80, porque tem também já pela gravadora Gospel Records. Pioneira desse movimento seja o Estevam Fernandes, que hoje é mais conhecido, que é o Chega na Gavista Somente da cidade de Renascer, né? Dois pastores polêmicos no Brasil. E também a música gospel no Brasil se populariza no final da década de 80, quando entra em evidência do Ministério do Louvor, como Coinonia, né? Acho que alguém conhece, Carlos Barneia, Rocha Verdade, até o Faz Sucesso, Vencedores por Cristo e outros. E tem os vídeos também que a gente vai mostrar daqui a pouco, né, falando sobre. Vamos tentar agilizar. Agora, vai mostrar agora. Personagem com a cola. Homenagem.